Bem, nesse vídeo 549 da Comissão Cidadã de Inquérito, você vai entender por que Alexandre de Moraes vai virar popstar nos Estados Unidos. Bem, ele deu uma entrevista para uma revista americana, até conceituada, chama New Yorker. E essa revista parece que uma entrevista de, mais de 10 páginas. E isso tem repercutido aqui no Brasil, e o pessoal trata isso como um certo enigma. Eu digo para você, foi uma cama de gato que os americanos armaram para Alexandre de Moraes. E nós vamos tentar entender isso nesse vídeo da Comissão Cidadã de Inquérito de número 549. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Tá certo? Então vamos trabalhar nisso. Tem aqui a nossa chave Pix. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. TV Del Rey no YouTube, tá certo? Seja membro. Ajude a manter esse canal, porque ele é muito importante para a democracia, é muito importante para a liberdade e é muito importante para a pacificação e para chegar à verdade. Então vamos entender por que Alexandre de Moraes vai virar popstar americano. E, no nosso entendimento aqui, pode ser uma cama de gato que armaram para ele. Bem, o Alexandre de Moraes é um juiz. Vou colocar aqui, vamos começar aqui. É um juiz. E qual que é a missão do juiz? A missão do juiz é a neutralidade. A missão do juiz é não ficar dando entrevista. A missão do juiz é não se expor. A missão de um juiz é ficar acima das questões entre um lado e outro. Juiz não pode ter opinião. Juiz pode manifestar suas opiniões a partir do conhecimento dos autos, mas dentro dos autos. Não pode ficar saindo dando entrevista, não. Bem, os americanos sabem disso, né? O brasileiro ainda não está acostumado com isso, não. Acha, ainda normal juiz ficar dando entrevista, principalmente juiz da Suprema Corte. Um dos juízes mais discretos da Suprema Corte que eu conheço é o Luiz Fux, que é um juiz de carreira. Todos que estão ali, eu acredito que é um juiz de carreira, o resto é tudo, a maioria advogado, foi colocado lá por viés político. Mas sim, embora o Fux tenha uma inclinação mais progressista, é um juiz de carreira. Tanto que você não vê o Fux se expondo, botando a cara. Por quê? Porque é da magistratura essa descrição. E tem um ditado que diz, na política, que fala assim: prego que se destaca quer levar martelada na cabeça. Então, se o Moraes começa a dar entrevista, começa a posicionar, começa a falar de questões políticas, ele vira um prego que se destaca. Ele se destaca. E quando ele se destaca, o que ele está pedindo? Martelada na cabeça. E ele está se destacando agora nos Estados Unidos com essa revista que vai chegar lá, que vai trazer esse enigma. Quem que é esse homem forte lá do Brasil? Aliás, a revista aponta ele como o segundo homem forte do Brasil. Mas não fala quem que é o primeiro, não. Tem um embate dele com o Bolsonaro, e isso aí é o que está em evidência lá nos americanos. Então, talvez o primeiro homem mais forte do Brasil, segundo os americanos, pode ser o Bolsonaro. Mas dá a entender que seria o Lula. Mas na matéria, quando você vê a matéria, você vê o Moraes de um lado polarizando com quem? Com o Bolsonaro do outro. O tema é todo esse. E aí, essa matéria aí da BBC, que fala Moraes, a revista New York. Isso aí é fala dele. Abre aspas aí, seria a fala do Moraes. Pressão dos Estados Unidos só fará efeito se porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Então, o homem ainda faz ironia. E essa revista americana, e aí você entende da seguinte forma: existe a velha mídia, e a velha mídia é ligada aos progressistas, democratas, lá dos Estados Unidos, que é uma, como dizer assim, vamos supor assim,
uma espécie em extinção, né? Nós entendemos assim, uma espécie em extinção. Então, a mídia, a velha mídia aqui no Brasil, que bate de frente para enfrentar esse mundo digital, que é o que tem hoje, né? E é o que vai ter, não vai ter jeito de mudar. Isso aí é uma realidade que não tem como voltar atrás, né? E aí você vê uma mídia americana, né? Uma revista americana famosa abrir esse espaço e tornar o Alexandre de Moraes uma figura peculiar. E o Alexandre de Moraes, ele tem essa coisa de querer se expor, né? Ele tem uma coisa de ego. O pessoal que é contra ele chama ele de psicopata, né? Mas eu não vou chegar a tanto. Mas sim, ele tem essa coisa, né, de querer ser popstar. E ele aceitou essa proposta. Mas eu entendo que é uma cama de gato para Alexandre de Moraes, né? Porque tem agora essa coisa surgindo lá do Felipe Martins. E isso está começando a pegar agora. Então, simultaneamente a essa inserção do caso Felipe Martins, né, no judiciário americano, e isso tem uma coisa que liga muito à questão, não é um caso assim, o Felipe Martins é um cara que, né, teve um problema lá na alfândega, lá, quer dizer, no passaporte dele, papapá. Não, é um caso de Estado, porque envolve duas nações. Então não é um caso simples, é um caso de segurança nacional que envolve duas nações, o Brasil e os Estados Unidos, a maior potência da América do Sul, talvez com a segunda, né, a maior potência, quer dizer, a maior potência da América do Norte com a maior potência da América do Sul, que seria o Brasil até então, né? E aí você tem essa questão que sabe, é uma faísca que vai dar muito, muito ibope. Isso vai pegar na mídia americana, porque é um caso tipo o Watergate, entendeu? Não é um caso comum, porque envolve uma ação do Poder Judiciário brasileiro, né, cooptando um agente lá da imigração, sei lá o quê, né, para alterar um documento, para incriminar um agente público que estava, né, servindo ao governo Bolsonaro, ligado ao Bolsonaro, e prender esse rapaz. E isso aí é uma prisão política com desdobramento político, que mexe no destino político da nação brasileira. Então não é um caso sim isolado, é uma pessoa comum. Não. Isso é uma coisa grande. Isso vai pegar pesado nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes vai dar uma entrevista nesse momento, né, que ele vai ser exposto a isso. Porque aí vai. Quando eu cheguei a fazer um comentário antes, que o Alexandre de Moraes, né, ele tinha que tomar cuidado com quem está em volta dele. Porque quem está em volta dele, os mais próximos, é que vão derrubar ele. Porque são os mais próximos, é que conhecem a artimanha. Então, para chegar no Alexandre de Moraes, né, no núcleo do átomo, você tem que passar pela eletrosfera. E aí você vai esbarrar nos átomos. Entendeu? E esses átomos vão ser energizados. E aí, né, vão expor Alexandre de Moraes. Eles vão expor Alexandre de Moraes. Tanto que o gabinete do Alexandre de Moraes já está ficando vazio. Quer dizer, a turma já está vazando. Porque sabe que a prensa vai vir sobre eles, entendeu? A primeira camada é pegar os intermediários. Depois vai chegar nele. E aí ele vai dar essa entrevista. Ele se expõe. Ele põe a cabeça de fora e dá uma entrevista. E faz um ensaio fotográfico, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Então, esse aqui é o título que está na revista. E deve sair agora, dia 14. Né? Hoje é dia 11. Então, semana que vem, Alexandre de Moraes vai virar o popstar nos Estados Unidos. Vai virar assunto. Vai ser, entendeu? Porque tem aquela coisa, os Estados Unidos tem uma internet, o povo lá está ativo, tanto que o pessoal lá conseguiu, né, derrubar essa velha mídia, né, esse sistema antigo dos democratas aí, né, os donos do mundo, né, e criou essa resistência lá. Então, está muito vivo isso lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, só que ainda tem, né, a pressão dos democratas influenciando esse governo brasileiro, que ainda está subjugando, né, a nação a esse mando aí. E o Alexandre de Moraes é uma peça, como diz assim, né,
a válvula de escape, seria, né, a tampa do ralo. Né? O cara, você usa isso aí para não vazar sujeira. E o Alexandre de Moraes fica ali segurando o ralo. É como se fosse um cara que está sendo usado. Né? Aí todo mundo, não, Alexandre de Moraes, só fala Alexandre de Moraes. Mas não, por trás dele tem todos, né, um corpo de ministros ali da Suprema Corte que estão ali avalizando, só que eles põem a cabeça. Entendeu? Quer dizer, o Alexandre de Moraes é o boi de piranha que é servido aí para a opinião pública, entendeu? Enquanto a boiada vai passando. E ele é uma pessoa que tem uma certa inclinação, né, de caráter emocional, psicológico, que se deixa usar, entendeu? Porque isso vai deixar ele em grande, aquela coisa toda, e aquilo mexe com o ego dele, entendeu? Mas, coitado, o pessoal acha ruim quando eu falo coitado, né? Porque é uma vítima. Né? Ele é uma vítima desse esquemão, dessa velha política, né, desses donos do mundo que querem manter o seu domínio pelas coisas, pelas pessoas, pelos patrimônios, né, que existem e que usam o Alexandre de Moraes. Tá, mas ele se aceitou, então deixa ele, né? Tá na chuva para molhar. Então, é sobre isso que esse assunto. Então, vamos lá. Vou passar para o próximo texto aqui e a gente vai entender um pouco sobre isso. O que nós temos aqui? Pera, eu fiz quatro prints. Aí vamos pegar essa matéria aqui, ó, e aí eu vou aumentar aqui, porque eu não consigo ler aqui não, sabe? Fica muito pequenininho para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente ler. Vamos ler juntos isso aí. Ó, esse aqui é um texto que eu destaquei, né? Está na Veja. Entre os temas abordados na reportagem estão o ataque do Homem-Bomba ao Supremo, em novembro do ano passado. A nomeação de Moraes para o STF, como é que ele chegou lá e tal, né? Pelo ex-presidente Michel Temer. E os atritos com Elon Musk, incluindo o bloqueio do X no Brasil. Então, isso virou assunto lá. E lá, falar de bloqueio de uma plataforma digital, ainda mais assim, tipo um X, que é do Elon Musk, que é o cara que está mais prestigiado lá, entendeu? É julgar o homem na fritura. Eles vão julgar o Moraes na fritura. Então o Moraes está ficando isolado, entendeu? E vai ser entregue aos leões. É tudo que eu estou enxergando, tá certo? Espero até que ele veja isso, porque é para ele começar a pensar. Então, aqui, ó, quando ele fala, incluindo o bloqueio do X no Brasil, aí eu marquei aqui. Isso aqui, entre aspas, fala do Alexandre, que está na matéria, eu acho. A extrema-direita percebeu, durante a Primavera Árabe, que as mídias sociais poderiam mobilizar pessoas sem intermediários. No início, os algoritmos eram refinados para fins econômicos, para cativar consumidores. Então, as pessoas perceberam o quão fácil era redirecionar isso para o poder político. Era fácil, né, Moraes? Se Joseph Goebbels, aquele cara lá, o ministro da propaganda da Alemanha nazista, estivesse vivo e tivesse acesso a X, estaríamos condenados. Os nazistas teriam conquistado o mundo. Pimba! Você viu o que ele falou? O problema é que o Moraes está vivo e conhece o esquema, né? E como ele diz, é fácil. Então a tentativa de entender isso é que o Moraes quer, né, numa interpretação, controlar as mídias sociais porque ele quer ser o dono do mundo. Então ele quer se inspirar, né, no dono da propaganda nazista. Porque quem está querendo controlar as mídias é ele, não é a sociedade. E os americanos têm essa leitura muito clara, que vai falar, pô, o cara quer ser um Hitler no mundo, ele quer controlar. Então ele coloca, aí eles usam a revista coloca ele como o homem que está batendo de frente contra as mídias, né? as big techs. Pô, Moraes, como é que você cai numa dessa, cara? Você vai comprar uma briga num momento desse com as big techs, cara. O Elon Musk está dando show lá
com aquele negócio do Dodge, entendeu? Aquele departamento dele lá. Os americanos estão, assim, estonteantes, tá? Eu não sei como é que eu falo essa palavra aqui, mas lá nos Estados Unidos a coisa é diferente do Brasil. Você tem que entender isso. E aí, vamos passar para mais um tema aqui que eu acho interessante, que eu separei também aqui. Vamos ver na fala dele. Não, está lá. Não. Aí, ó, uma parte aqui. Quando surgiu uma vaga no STF, isso aí é falando, né, das falas dele. Isso deve estar na entrevista. Quando surgiu uma vaga no STF, Temer indicou Moraes à Suprema Corte. Aí, entre aspas, uma fala do Moraes. Quando me tornei ministro da Justiça, toda a esquerda me chamava de golpista. Eles me odiavam. Agora é a direita radical que me odeia, declarou Moraes. Cara, preste atenção. Você falou que antes a esquerda te odiava e agora a direita te odeia. Sobrou o que para você? Porque preste atenção, Moraes. Tem um ditado que diz: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, se você tem metade do Brasil, que é considerado de esquerda, te odiava, e agora como você, né? Por que a esquerda te odiava? Porque você alimentava a Lava Jato para perseguir esses agentes do PT, entendeu? Dos partidos de esquerda que apoiavam o governo do PT, né? Para derrubar o governo do PT. Então, todos esses partidos e esses políticos e esses eleitores que gravitam em torno dessa ideologia te odiavam, porque viam em você, né, o instrumento que fazia com que o governo do PT fosse destronado, que a esquerda fosse destronada. Para você. E aí você destronou a esquerda, né, ajudou a destronar a esquerda, motivo pelo qual eles te odiavam, e não sei, né, se eles deixaram de te odiar, e aí você ascendeu ao poder entrando pelo Michel Temer no Ministério da Justiça e depois no STF. E no STF você abocanhou o TSE. E aí você começou a controlar o processo eleitoral. E aí você começou a perseguir quem tem voto. E aí quem tem voto é a direita. A direita passou a te odiar. E como o PT não tem voto, ele passou a te apoiar. Entendeu? Como a turma dos eleitores da esquerda sabe que não tem capacidade para ganhar as eleições, começaram a te apoiar. Mas não que eles gostam de você. Não que eles se identificam com você. Entendeu? Então, você se tornou, né, odioso na esquerda e depois odioso na direita. E quem apanha não esquece, Moraes. Quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Então, você sim, você vai ser abandonado. Você vai ser entregue aos leões. E o loirão lá tá armando uma cama de gato para você. Você não percebeu isso, porque você se deixa levar por essa coisa da grandiosidade. Entendeu? Vamos ver o que eu separei mais aqui. Tem mais um aqui, peraí, deixa eu... Aqui, ó. Aqui, ó, tem uma foto que está nesse ensaio fotográfico, né? Isso aí está no site BZN, que está no ensaio fotográfico. Vamos ver se eu consigo aumentar essa foto aqui. Melhorar isso aqui para nós. Pra vocês terem uma ideia do ensaio fotográfico. Olha como o homem aparece, rapaz. Essa foto aqui tá meio para Batman, tá meio para vampiro, entendeu? Tá meio para muita coisa. E tem uma coisa. A foto mostra ele, parece que é de olho fechado. Olha só. Ele, olho fechado. Isso aí pode ser um simbolismo que o fotógrafo quer mostrar. Que o homem está cego. Ele não está enxergando o que está acontecendo com ele. Eu não sei se essa foi a intenção do fotógrafo. Aí vou adiantar aqui mais um pouquinho. Vamos entrar no outro print que eu fiz. Que é esse aqui, ó. Vamos aumentar aqui porque precisa acompanhar comigo. Entendeu? Porque ele faz declaração política o tempo todo. A entrevista dele não é de um juiz. É de um homem que está usando uma toga
mas é um homem político, que age politicamente. Então, isso lá nos Estados Unidos, declarações políticas e tudo mais, isso lá nos Estados Unidos é um escândalo. Então, ele acha que vai ser bonitinho, que ele vai posar de homem forte, mas não, é uma cama de gato para ele. E aí, esse trecho que eu separei aqui, na entrevista ao jornalista americano, o ministro defendeu que o julgamento recente que tornou Bolsonaro réu acusado do crime de tentativa de golpe de Estado faz cair por terra o discurso de perseguição política. Bem, essa é a ideia, entendeu? Que ele está colocando lá. Não foi só a Polícia Federal que os acusou. O próprio Procurador-Geral decidiu apresentar denúncias, disse Moraes, que declarou ainda não haver a menor possibilidade do STF reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro não está julgado, não está condenado, entendeu? Ele está em julgamento. Então não existe nem prova, nem sustentação de materialidade que condiciona Bolsonaro a um crime. Isso aí é o que está colocado pelos advogados dele. Então, ele não tem crime, ele está sendo acusado. Acusado é uma coisa. Eu posso acusar qualquer um de qualquer coisa, até aprovar é outra história, tá certo? Mas essa última frase aqui, que ele fala, não há... como é que é? O próprio Procurador-Geral decidiu apresentar denúncia. Disse Moraes que declarou ainda não haver a menor possibilidade de o STF reverter a inegibilidade de Bolsonaro. Aliás, não é nem o STF, né? É o TSE que faz isso, né? Como ele não está no TSE, ele está no STF, ele está chamando para si uma responsabilidade que é do TSE. Ele ainda se acha dono do TSE. Seria isso? E o último parágrafo fala assim, Bolsonaro está proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral de disputar eleição até 2023 por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação referente a uma reunião convocada com diplomatas estrangeiros para divulgar notícias falsas sobre, presta bem atenção, insegurança das urnas eletrônicas. Presta bem atenção. Estrangeiros para divulgar notícias falsas sobre insegurança das urnas eletrônicas. Então, isso é que segura a inegibilidade do Bolsonaro. E isso a gente já colocou por terra aqui há muito tempo, porque, gente, o que é insegurança? Insegurança é quando você tem um mecanismo que quebra a segurança de um cofre, que quebra a segurança de uma senha, que quebra a segurança, né, de um banco, né, de um caixa eletrônico. E aí, quando ele fala de segurança da urna, né, vamos descobrir onde que está a insegurança da urna, que já está provado, né? E isso já foi demonstrado. Por exemplo, quando você for votar, e aí você tem, o mesário pede para você colocar o seu dedinho lá, né, para medir a sua biometria, para ver se a sua biometria bate com a biometria do seu registro que está na urna, no sistema da urna. Quando acontece de reconhecer, a urna abre e você vai lá e processa o seu voto. Mas quando a sua digital não é reconhecida, e isso já tem depoimentos aqui, e você pode deixar depoimento aí que comprova isso, sobre isso, quando a digital do eleitor não é reconhecida, a urna não abriria para o eleitor votar, porque a digital dele não foi reconhecida, porque o sistema da biometria é uma camada de segurança para evitar com que um eleitor vote no lugar do outro, entendeu? Por isso que existe a digital. A digital é única para cada um, ninguém consegue repetir a mesma digital de um outro, né? Isso aí é natural da pessoa. Então, quando a sua digital não funciona e você vota a si mesmo, não é porque você... a sua digital abriu, é porque a digital do mesário é que abriu. Então o mesário cadastra a digital dele no começo do processo eleitoral, dentro do sistema da urna. Então quando a sua digital não funciona,
o mesário coloca a digital dele e a digital dele abre a urna para o eleitor. Ou seja, em cada urna, em cada sessão eleitoral das 400 e tantas urnas eletrônicas, tem um agente que está a serviço da Justiça Eleitoral, que pode sim ser um agente ideológico, que tem interesse político no ou no outro candidato, que tem autonomia na urna por causa da digital dele. Ele tem a senha para abrir a urna. E quando ele tem a senha para abrir a urna, ele pode votar no lugar de quem não foi votar. Ele tem o número do título, ele digita o número do título, registra lá e põe o dedo dele e vota no lugar da pessoa. Isso significa o quê? Quebra de segurança da senha da urna eletrônica. Ponto. E é isso que está sendo colocado. Então, se Bolsonaro reuniu com diplomatas, que seriam embaixadores, para dizer que existe uma fragilidade no sistema, sim, está aí, existe. Todo mundo sabe disso agora. Então, Bolsonaro é elegível, porque esse argumento derruba tudo isso. E ano que vem nós teremos Bolsonaro nas eleições, com certeza. Né? E essa cama de gato do Moraes, francamente, eu quero que você comente e dê visibilidade para esse vídeo, porque é importante que esse vídeo circule, porque nós somos a Comissão Cidadã de Inquérito, nós precisamos pacificar a nação brasileira. E esse discurso nosso não é um discurso de ódio. Você vê que a gente aborda a coisa aqui de uma forma fria e técnica, tá certo? E não deixe de contribuir com qualquer valor no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É através dessa contribuição que esses membros estão nos ajudando, né? Você que é membro, que está sempre aí presente, desde mão eu agradeço e peço que Deus te abençoe e te dê em dobro. O que você faz pelo Brasil, o Brasil vai fazer em dobro por você. Então, o que você faz pela CCI, a CCI vai fazer em dobro para você, que é defender a sua liberdade, a sua democracia e a sua verdade. Fique com Deus e um abraço. Até a próxima. E aí, Moraes? Armaram a cama de gato para você, cara. Hein? Fica esperto.